Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, hoje o Vasco enfrenta a equipe do Corinthians em São Januário. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui. Vamos com as prováveis escalações de Vasco e Corinthians. O Vasco que hoje provavelmente terá Verratti no banco de reservas, Verratti barrado do time titular. DVD começa jogando. O Vasco terá uma novidade também. O Andrés Gomes, atacante colombiano recém-contratado, está relacionado para essa partida e será a opção de Fernando Diniz. Deve entrar no segundo tempo. A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos atualizar também notícias do Vasco da Gama, falando sobre Lloyd Augusto, negociação dele com um clube turco, Vamos ver a que ponto anda, mas parece que está caminhando para não acontecer. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Todos os dias a gente tem conteúdo aqui sobre o Vasco da Gama para te deixar bem informado. A única coisa que eu te peço é o like e a inscrição para você ajudar aqui o canal, beleza? O conteúdo é gratuito e vai continuar sendo gratuito para sempre. Tamo junto, deixou o seu like, se inscreveu, rodou. E vou começar esse vídeo falando de um parceiro do nosso canal, que é o Grupo Viriato. E eu pergunto para você, você conhece o Grupo Viriato? São mais de 40 anos prestando assessoria em questões tributárias, de contabilidade, de assistência jurídica e também gestão imobiliária e em contratação de seguros. O Grupo Viriato desenrola tudo para você que tem uma empresa ou que é apenas pessoa física. Qualquer tipo de burocracia, aquela coisa chata, o Viriato resolve. Precisa de um seguro para o seu carro? O Viriato resolve. Precisa gerir aquele imóvel da empresa, aquele apartamento da família? O Viriato resolve. Precisa desenrolar as contas, pagar impostos, fazer aquelas contas que a gente sempre apanha um pouquinho? Chama o Viriato resolve. O Viriato resolve tudo. Tem até assistência para o seu pet, isso mesmo, seu cachorrinho, seu gato, seu animalzinho de estimação. O Viriato também tem a melhor solução para ele. E o melhor de tudo, é uma empresa 100% vascaína, que está sempre ali no dia a dia do nosso clube e que ajuda a divulgar ainda mais o nome do Vasco e está sempre ao lado de quem está junto com o Vasco. Então, nada melhor do que você precisando de algum tipo desse serviço, procurar o Grupo Viriato. Tem o telefone aparecendo na tela, tem um QR Code para você já ir direto entrar em contato com eles e tem na descrição do vídeo mais informações. Grupo Viriato, parceiro aqui do canal Machão da Gama e não só do canal Machão da Gama, parceiro de tudo que é relacionado ao Vasco. Meus amigos, vamos começar falando sobre o noticiário vascaíno e informações aí de mercado da bola, O Vasco buscando contratações e também tentando negociar alguns jogadores. Vou começar falando sobre o lateral direito Paulo Ricardo, que também é chamado de Paulinho, Lateral do Vasco da Gama, que não foi nem relacionado para o jogo de hoje. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação desse jogador, O Vasco já havia recusado uma proposta feita pelo Atlético Mineiro, mas como o Paulinho não vem sendo utilizado, por Fernando Diniz, o Atlético vai fazer uma nova investida, deve fazer, uma nova investida e talvez dessa vez as negociações aconteçam, O Paulinho é base do Vasco, mas não está ganhando oportunidades aí com Fernando Diniz. Então essa negociação pode acabar acontecendo. Vamos aguardar aí o desenrolar dos próximos capítulos. O Vasco tentou a contratação do zagueiro Nino, foi o assunto principal do nosso canal no dia de ontem, mas a negociação já esfriou completamente. O Zenit da Rússia não quer liberar o zagueiro, não tem intenção em negociar o zagueiro nesse momento. Com isso, a proposta do Vasco foi recusada. Por mais que o Vasco tenha chegado até próximo de um acerto ali com o Nino, a coisa entre Vasco e Nino caminhou, mas entre Vasco e Zenit não caminhou. O Zenit não tem a intenção de vender o atleta. O Vasco agora vai buscar outro zagueiro, Robert Renan já chegou no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama. Mas além do Robert Renan, o Vasco
deve contratar mais 1 ou 2 zagueiros. Lembrando que essa semana é a última semana de janela de transferências no futebol brasileiro, né? Na próxima segunda-feira, sem ser essa segunda amanhã, na segunda aliás, é dia 2 de setembro, na terça-feira, dia 2 de setembro, a janela se encerra. Então o Vasco vai correr contra o tempo para tentar fechar aí com pelo menos um zagueiro, mas o ideal é que venham 2, né? Luiz Gustavo do Vasco já foi negociado com o Bahia, então é uma opção a menos. O Vasco deve buscar aí mais 2 zagueiros, além do Robert Renan. O Vasco também estava tentando negociar o Lloyd Augusto com uma equipe da Turquia, né? Mas a informação do jornalista Fábio Torres é que as negociações de Lloyd Augusto com esse time turco não evoluíram e o atleta segue normalmente no Vasco neste momento. Então, a coisa não avançou, não andou, o Lloyd Augusto fica. Notícia ruim, né? Porque a gente tá doido que o Lloyd Augusto seja negociado. Mas bem, meus amigos, hoje o Vasco enfrenta a equipe do Corinthians em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que vencer, já que vem de derrota, né, para a equipe contra o Juventude, tem que se recuperar aí no campeonato. E devemos ter hoje a mesma escalação da partida contra o Santos, né, a goleada que o Vasco aplicou contra o Santos na Vila Belmiro. A única mudança na lateral direita, Paulo Henrique não joga, né, tá com probleminha muscular, joga Puma Rodrigues na lateral direita. Verratti começa o jogo no banco de reservas, barrado aí pelo treinador Fernando Diniz. Então, vamos aqui com a provável escalação do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Corinthians hoje em São Januário. O Vasco deve ir com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Hugo Moura e Lucas Freitas na zaga, com Lucas Piton na lateral esquerda, Jair Tietê e Coutinho no meio, na frente Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Vamos para a provável escalação do Corinthians, né, que tem 4 desfalques por lesão. Yuri Alberto e Memphis estão fora do jogo. Além disso, André Carilho e José Martínez também. O Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Na frente, Kaique e Gui Negão. Esse é o time do treinador Dorival Júnior. Para falar um pouco sobre o Corinthians, vou colocar aqui a Júlia Macori. Ela participou lá do nosso outro canal, né, o Expresso 1923, e falou um pouco do momento corintiano. Confira. Cara, é um momento bem ruim, assim, do Corinthians, apesar de ter passado na Copa do Brasil. A verdade é que a Copa do Brasil, né, os 2 jogos contra o Palmeiras, é o que o corintiano tá se apoiando nesses últimos dias aí. É realmente uma expectativa de se jogar como se jogou contra o Palmeiras. E aí muito se fala sobre uma pressão que foi colocada para cima dos jogadores para jogar esse jogo, aliás, o confronto, né, para jogar o confronto, os 2 jogos, diferente, né, de um jeito diferente, de um jeito até que impactasse mais eles, só que impactou tanto eles esse jogo que eles não estão conseguindo desempenhar em nenhum outro. E é realmente algo assustador, assim, você vê a diferença. Você citou o Juventude, né, o jogo contra o Palmeiras, que foi o jogo anterior ao Juventude, depois você vê o que eles fizeram contra o Juventude, foi ridículo, assim, de se ver. Um time que tá tendo muita dificuldade, talvez seja o pior momento aí do Dorival no Corinthians, porque é um tempo aí sem vitórias em Campeonato Brasileiro, principalmente, né? Tá aí, meus amigos, vou ficando por aqui, volto no pós-jogo para falar mais sobre o Vascão. Tamo junto, um abraço, saudações